Olá malta, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o nosso primeiro vídeo sobre maternidade. Eu fiz um questionário lá no Instagram, se tu não me segues, segue-me lá, porque eu quando quero saber o que é que a maioria de vocês querem ver aqui no canal, eu pergunto por lá. E eu questionei-vos a ver se queriam um vídeo sobre as diferenças entre a primeira gravidez e a segunda gravidez. A maior parte das pessoas respondeu que sim, por isso estou aqui para responder às vossas perguntas. Bem, mas antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o canal, de ativar as notificações porque senão não sabes o que é que acontece aqui em primeira mão e não te esqueças também de me seguir lá no Instagram porque assim podes dar também a tua opinião sobre aquilo que queres ver aqui no canal. Eu recebi muitas perguntinhas lá no canal e muitas das perguntas eram sobre como é que correu a gravidez, tanto de uma como da primeira como da segunda, mas também tinha muitas perguntinhas sobre o pós-parto, o parto, a amamentação, então eu resolvi dividir este vídeo, ou digamos, não dividir, fazer uma série de vídeos sobre maternidade. Neste primeiro vídeo eu vou responder às perguntas das meninas que queriam saber como é que foi a descoberta, aquilo que se sentia, o que é que aconteceu durante a gravidez, tanto de uma como da outra. Este vai ser o primeiro vídeo. Depois, no segundo vídeo, iremos falar sobre o parto e depois no outro vídeo o pós-parto, a amamentação, que também foi bastante diferente. E vamos então começar o vídeo e descobrir como é que foi a minha primeira e a minha segunda gravidez, quais foram as diferenças entre as duas. Ok, então vamos começar e eu, enquanto vou falando, eu vou dar aqui só um trato à minha cara. Prontos, então é assim. Primeiro passo, eu vou já responder a duas meninas, porque uma das perguntas que me fizeram foi a Bárbara, que me perguntou quando é que eu desconfiei que estava grávida, e a Daniela, que tem canal aqui no YouTube, que eu vou deixar o link aqui em baixo, que ela também faz vídeos sobre alimentação e comprinhas e essas coisas todas. Tem um canal muito fixe, passem lá para vocês verem. Ela também me perguntou se eu tive sintomas antes de fazer os testes, se sim, quais. Então é assim, a história das minhas... Eu até anotei aqui na minha agenda todos os passos que eu queria falar com vocês. Com certeza vou-me esquecer de alguma coisa. Mas vocês depois aqui em baixo deixem as vossas questões, se tiverem alguma sobre algum tema e vocês querem que eu responda. Eu sempre quis muito ser mãe e eu gostava de ser mãe de 4 filhos. Eu quando era pequena dizia muitas vezes à minha mãe que queria adotar uma criança. Imaginem, eu já era miudinha e já queria adotar uma criança. Enfim, pronto, eu sempre quis ter 4 filhos, mas como vocês devem compreender, e acho que ter 4 filhos agora neste tempo, antigamente tinha só aos 10, aos 15 e por aí afora, mas nós agora, o nível de vida pode estar muito melhor, mas nós queremos dar sempre muito mais e melhor aos nossos filhos. Então, os estudos, não é? Antigamente as pessoas faziam o quê? A 4ª classe e não faziam mais. Hoje em dia nós queremos dar aos nossos filhos pelo menos até eles terminarem a universidade. Então eu acabei por dizer que queria apenas 2. Na primeira gravidez eu andei cerca de 1 ano a tentar engravidar. Um dos sintomas que eu tive antes de saber que eu estava grávida, e só depois é que eu soube que realmente era um sintoma, só me apercebi que realmente era um sintoma, foi quando eu estava num funeral e o cheiro das flores estavam a incomodar-me de tal forma, de tal maneira que eu não conseguia estar perto das flores porque estava horrível. Um dos sintomas da gravidez é normalmente o olfato, fica muito mais apurado. E eu não sabia que estava grávida nessa altura, não fazia a mínima ideia, porque foi uma altura em que
tive uma pessoa muito doente na família, outra acabou por falecer, foi assim uma situação bastante complicada e então eu não fazia a mínima ideia de que estava grávida. Então esse foi o sintoma que eu tive inicial sem saber que estava grávida, era o cheiro, mas é que é uma coisa muito diferente daquilo que nós sentimos habitualmente, é um cheiro, tu cheiras tudo ao mínimo pormenor. Esse foi o sintoma que eu tive na primeira gravidez. Depois, entretanto, nessa primeira gravidez foi a menstruação que me atrasou e eu acabei por ir comprar um teste e o teste deu positivo. Na segunda gravidez foi uma situação inesperada porque eu saí de duas situações bastante complicadas e então eu não me queria acreditar. Eu sei que a menstruação faltou-me 1 a 2 dias e eu era véspera de Natal de 2018 e eu fui, por descargo de consciência, eu fui sair para comprar umas últimas compras para o Natal. E por descargo de consciência fui à farmácia e comprei um teste de gravidez e que me deu positivo muito cedo, tinha lá no teste até dizia 1 a 2 semanas, mas foi mesmo por descargo de consciência, eu vou e vou ver, sei lá, não sei, foi algo que me disse assim, vai e compra um teste e realmente estava grávida do meu segundo filho. Primeiro trimestre. Tanto na primeira gravidez como na segunda gravidez, eu tive muitos enjoos. Eu tenho aqui até a ponto para não me esquecer dos sintomas. Eu tive enjoos, eu tive muito sono, eu vomitava logo de manhã. Era horrível. A única diferença que eu tive entre a primeira gravidez e a segunda é que na segunda, no primeiro trimestre, eu tive azia a gravidez toda. Toda a gravidez eu tive azia e vou-vos dizer, a azia eu preferia se calhar andar a vomitar toda a gravidez do que ter azia, sinceramente. Atacou-me forte. Bem, e em termos de muito sono, eu na primeira gravidez eu estava em casa, então eu passava a vida a dormir. Eu punha-me a pé, tomava o pequeno almoço e ia dormir. Eu almoçava, ia dormir e assim, eram 8 da noite e eu estava a dormir, mas ferradinha. Na segunda gravidez eu estava a trabalhar e então, por mais que eu pudesse até estar em casa, não é? Eu dispunha-me a ir trabalhar, mas mesmo assim era super cansativo porque eu só tinha sono. E a azia que dava cabo de mim. Prontos, em relação ao primeiro trimestre, nas duas gravidezes, eu fiz o exame da toxoplasmose, tanto numa como noutra eu não era imune. Na primeira gravidez eu tive cuidado extremo, porque vocês não podem comer tudo o que for legumes, devem comê-los em casa, porque vocês têm que os amoquinar e se vocês não conhecerem o sítio onde costumam comer e os legumes não for frescos, não for bem lavados, pode prejudicar o bebê. Eu não comia fiambre, eu não comia camarão, eu não comia nada, carnes mal passadas, nada. Eu tive extremo cuidado toda a gravidez. Na segunda gravidez tive cuidado sim, mas não fui ao extremo. Eu comia fiambre, só não comia carnes vermelhas mal passadas. Sinceramente acho que isso se os médicos dizem que é bastante perigoso, nós devemos acatar isso, então eu não comia isso, mas facilitava noutras coisas. Se me apetecesse um camarãozito, comia um camarãozito. Se soubesse onde
onde é que estava a comer. Claro que há, depois isto varia de médico para médico. Há médicos que dizem, podem comer isto, podem ir aqui, podem ir lá, pronto. Isso depois varia. A minha médica disse-me para ter muito cuidado e assim eu fiz mais na primeira do que na segunda. Deixem-me ver se não me esqueço de nada. Em relação à gravidez da Lara, da primeira gravidez, eu engravidei no verão. Então passei o primeiro trimestre na altura de calor e no Rodrigo engravidei no inverno, então passei o primeiro trimestre no inverno. Foi horrível porque o terceiro foi no verão, mas vamos lá chegar. Bem, e então, agora já aqui noutro cenário, a última coisa do primeiro trimestre é que da Lara foi uma gravidez super tranquila, a descoberta e tudo mais, era uma coisa que eu queria muito mesmo. Da gravidez do Rodrigo foi muito preocupante devido a um historial anterior que algumas meninas que me seguem aqui no YouTube sabem o que aconteceu mais ou menos, mas eu tive 2 historiais para trás, então a situação quando engravidei do Rodrigo foi tipo pânico. Eu só queria estar na médica a fazer ecografias e coisas assim do género. Foi bastante preocupante, do início ao fim, apesar de haver ali uma fase mais relaxante. Apesar de haver ali uma fase mais calma e mais relaxante, foi uma gravidez bastante... para mim foi sempre uma gravidez com preocupações. Em termos de uma coisa que eu vos queria aconselhar àquelas meninas que estão grávidas ou que estão a pensar em engravidar ou coisas assim do género, por favor, comecem a hidratar o corpo desde o primeiro trimestre, com os cremes gordos, com óleos, nem que seja óleo Johnson no banho. Eu fiz isso nas 2 gravidezes, assim como o uso de um creme para os mamilos, é muito importante. Eu usei o por lá, é dos melhores, do início ao fim, e posso-vos dizer, e vou falar nisso depois no vídeo da amamentação, que foi o melhor de sempre. Passemos então agora para o segundo trimestre, nas 2 gravidezes. Em relação aos sintomas, eu continuei com o sintoma da azia na gravidez do Rodrigo, na minha segunda gravidez. Na primeira gravidez foi o trimestre que me abrandou os sintomas todos e veio a energia e a vontade de tratar da casa, só me apetecia arrumar a casa. Eu até as janelas tirava para fora para limpar os vidros. Eu andava doida com as limpezas. Da gravidez do Rodrigo não me deu essa paranoia, graças a Deus. Mas da gravidez da Lara deu-me muito isso, essa vontade de andar a arrumar e de fazer coisas. Nesse segundo trimestre, acho que dá-nos uma... Depois daquela coisa toda do sono e de parecermos que andámos meio zombies do primeiro trimestre, o segundo deu-me ali ânimo. No do Rodrigo, na segunda gravidez, continuei com a azia, não me deu essa paranoia de andar com limpezas nem nada, já me senti ligeiramente melhor, já andava assim com mais energia, um bocadinho. Bem, uma coisa que me aconteceu neste segundo trimestre, da primeira gravidez da Lara, eu adorei ver-me grávida, só queria mostrar a minha barriga, eu só queria, sei lá, de exibi-la. Pronto, tudo e mais alguma coisa eu adorei, não tive nada que possa dizer eu odiei. Na gravidez do Rodrigo, e agora vou tocar se calhar num assunto muito polémico, porque eu acho que há pessoas que até nem aceitam muito bem que as grávidas digam isto, mas eu acho que faz parte de cada um e que devemos falar abertamente sobre isto, porque há muitas mulheres que passam por isto. E eu, na minha segunda gravidez, não gostei de me ver grávida, principalmente durante o segundo trimestre.
Normalmente até poderia ser no último, que é quando nós estamos de todo, não é? Não, mas eu começou esta situação toda no segundo trimestre. Eu não conseguia aceitar muito bem as mudanças em mim. Porquê? Eu, desde que estive a Lara, depois comecei comecei a tratar um bocadinho mais de mim, comecei a fazer ginásio e comecei a ver, a chegar a resultados que eu queria. E depois, de repente, eu engravidei, era uma coisa que eu queria muito, e começar a ver essas mudanças, a retroceder aquilo que consegui e agora a voltar a retroceder. As hormonas, as nossas hormonas estão aos saltos, não é? Nós estamos completamente alteradas, o nosso sistema, e eu acho que tudo isso junto fez com que eu entrasse ali num conflito com o meu corpo e ver-me assim, mas foi uma coisa que entretanto depois foi passando, porque eu fui metendo assim na minha cabeça que eu tenho dentro de mim um ser a crescer que eu já amo loucamente, eu tenho que andar para a frente e não posso pensar nisso, mas a verdade é que por mais que eu tivesse esses pensamentos, não é, que me ajudavam a elevar um bocadinho a autoestima, eu não me estava a sentir bem, não me estava a sentir 100% bem no meu corpo e nas transformações que ele estava a sofrer. E é normal, nós sentimos tanta coisa, não é? Nas gravidez, tanto numa como noutra, eu passava a vida a chorar com qualquer coisa. Eu passava a vida a chorar com qualquer coisa. Eu via uma telenovela, eu chorava, alguém me dava uma palavra mais alta, eu chorava. Enfim, as nossas hormonas são todas descontroladas. Mas posso-vos dizer que ao terminar o segundo trimestre, eu já comecei a sentir-me muito melhor e o terceiro trimestre foi muito melhor em relação a este ponto. Eu já usava aqueles vestidinhos bem justinhos, já gostava bem de mostrar a barriga. Pronto, foi uma fase, foi uma pequena fase. E cá estamos nós para o terceiro trimestre. O terceiro trimestre foi bastante interessante. Na primeira gravidez eu estava enorme, aliás, eu não referi isso, mas eu no segundo trimestre da gravidez da Lara, da minha primeira gravidez, a minha barriga parecia que eu já tinha 9 meses. Então, no terceiro trimestre eu estava enorme, super cansada, com uma barrigona enorme, mas correu super bem o terceiro trimestre. Não tive assim nada que eu pudesse dizer que correu mal. No terceiro trimestre da minha segunda gravidez, eu também estava enorme, não é? Uma barrigona grande. Como apanhei o verão da gravidez do Rodrigo, da segunda gravidez, na da Lara apanhei o inverno. Então ela nasceu na altura do inverno. Então foi espetacular porque não tive... não me incharam os pés, não tive retenção de líquidos, coisas desse género que temos quando está com calor. Do Rodrigo tive os meus pés horríveis, pareciam, sei lá, batatas, não faço a mínima ideia, não sei que comparação é de dar, mas os meus pés incharam muito, eu não conseguia calçar quase nada, andava muitas vezes de chinelos de dedo para conseguir andar. À noite eu punha os meus pés e quando tinha a oportunidade de estar em casa eu deitava-me, não é? E colocava os meus pés sempre mais alto, um bocadinho para me aliviar, ou então ia tomar uma ducha de água assim mais fresquinha para me aliviar essa sensação de inchado que tive. Apanhei o calor. Muitas mamás me diziam, olha que no inverno, no verão, tu vais inchar, vais não sei o quê, com o calor, e realmente comigo aconteceu na segunda gravidez. Prontos, depois no terceiro trimestre, como eu vos referi, foi quando eu comecei a aceitar-me
melhor na segunda gravidez o facto das mudanças do corpo. Na primeira gravidez correu sempre tudo muito bem. Em relação à primeira gravidez, em relação a como aconteceu a minha ida para o hospital, a Lara rebentaram as águas e eu estava cá em casa. E do Rodrigo foi programado, mas isso vai ficar para um próximo vídeo sobre o parto. Vocês querem? Estas foram assim as diferenças entre a primeira e a segunda gravidez, os 9 meses de gravidez. Eu não sei se vocês querem alguma coisa, que eu fale algum assunto específico que eu possa ajudar. Mas se vocês quiserem, deixem-me aí nos comentários, porque eu tenho todo o gosto em responder, ou então mesmo fazer um vídeo em que responda a essas vossas dúvidas, é assim, com base na minha experiência, naquilo que eu vivi e passei nestas 2 gravidezes. Tanto uma como outra foram gravidezes espetaculares, tirando aqueles pequenos pontos. Tenho 2 crianças lindas e maravilhosas que estão ali a ouvir a mãe a gravar um vídeo. E é isso. Para o primeiro vídeo, para não ficar aqui um vídeo muito grande, vamos fazer assim por partes. Então eu respondi à pergunta da Bárbara quando desconfiei que estava grávida. Foi mesmo a falta da menstruação. O sintoma que eu tive antes de fazer o teste na primeira gravidez foi então o cheiro, e depois eu tive uma menina que me perguntou, a Carvalho 7842, qual foi mais difícil para ti, a primeira gravidez ou a segunda? Eu acho que a nível emocional foi mais difícil para mim a segunda, porque eu trazia uma bagagem comigo que não trazia na primeira, mas ambas foram bastante compensadoras, e tenho aqui 2 crianças lindas e maravilhosas, e é isso. Bem, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem-me então as vossas dúvidas, deixem-me aqui embaixo os vídeos que gostariam de ver sobre este tema da maternidade. E é isso, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!